Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast da Quinta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Esse é o nosso Quinta Cast. E hoje nós vamos bater um papo aqui, conversar com o missionário Pedro, esposo da Vanessa, pai, e está ali no campo missionário na Espanha. Seja bem-vindo, Pedro. Vamos conversar. Como você está, Pedro? Como é que foi seu retorno para o Brasil? E aí? O retorno ao Brasil foi bom. Férias, né, necessárias, depois já de 3 anos direto, sem tirar férias. E aí voltamos a descansar um pouco, espairecer, né, ver algumas coisas do lado de fora agora, estando aqui. E passando por vários lugares do Brasil, né, mas bem, graças a Deus, foi bacana, está sendo bom, principalmente para desconectar um pouco do contexto ali, né, que é bem muito trabalho, muita coisa, então essa desconexão é importante para nós. Ok. Pedro, você saiu do Brasil, você e a Vanessa, em qual ano? 2019. 2019. Nesse retorno eu conheci suas filhas. Apresente então suas filhas, a idade delas e como que foi isso, né? Ser pai no campo missionário. Então, a gente tem, eu casado com a Vanessa já há 10 anos, tenho a Lizzie, de 3 anos, quase 4, agora faz em dezembro 4, e a Ana, de 10 meses. Bom, ser pai, assim, no campo afastado, mais diretamente longe, né, mais complicado, no sentido de você não tem rede de apoio, né? Então, claro, minha sogra foi nos 2 nascimentos, nos ajudar lá por quase 2 meses e tal. Mas você fica, eu costumo dizer que as meninas, a gente é pai das meninas 24 horas por dia. Não tem uma avó para você deixar um fim de semana, para você deixar uma noite, para você ver um filme e descansar, né? Então a gente é pai 24 horas por dia. E para as meninas eu acho que é um pouco cansativo também, porque a gente arrasta elas para todo lado, né? 1 milhão de reunião, elas estão junto. O trabalho, eles estão junto. Vai conversar com alguém, estão junto. Então, mas é legal, assim, a gente acredita que elas também fazem parte, né? Elas abrem portas para nós também. A Lizzie, com 3 anos, já começou a abrir portas para nós, de conhecer pessoas, de escola, outros pais, outras famílias. E para nós elas não são um peso, né? Mas fazem parte do empreendimento familiar, vamos dizer assim, né? Que é o trabalho missionário. Que bênção. Pedro, vamos lá. Como é que foi, hoje você está na Espanha, fala para nós assim, como que foi a sua chegada, onde você está, como que foi esse começo lá na Espanha em 2019? Bom, 2019 é fruto de 2 viagens que nós fizemos, 2015 e 2017, que a gente foi a curto prazo. 2017 eu fui dar aula, em 2015 eu fui dar aula, 2017 eu fui com uma equipe. Então, desde 2015 a gente tem uma conexão com a Espanha, com a Europa em si. Em 2015 a gente entendeu que o nosso chamado era para o continente europeu. E aí, em 2017 voltamos para sondar a terra e passamos por vários países, orando e tudo mais, né? Mas a nossa conexão com a Espanha, em 2019, começa fruto justamente dessa palavra que Deus nos deu em 2017, que era sobre plantar igrejas, né? E a gente não sonhava em fazer isso, tipo, assim, não tinha essa perspectiva, a gente tinha outras perspectivas ministeriais. Só que em 2019 a gente voltou para a Espanha definitivamente, para morar pensando nisso, né? E chegando lá, você tem uma realidade vendo de fora. Mas quando você está lá, você vai começar a estudar a cultura, conversar com pessoas, pastores, ver igreja, visitar. Você vai conhecendo mais fundo o que realmente é o país, né? O que realmente acontece. Isso já em 2019? Isso já em 2019. Porque a gente chegou com uma perspectiva, achando que era alguma coisa, porque você vai pela internet, você pesquisa algumas coisinhas, mas você não sabe realmente os pormenores das coisas, né? Então, estando lá, a gente ficou 1 ano só estudando cultura e idioma, né? Assim, apoiando trabalhos da base missionária e tal, mas focado nisso. E aí, nesse 1 ano, a gente descobriu muitas coisas, assim, de cultura, de formatos, de forma de pensamento, e aí, planejamento e tudo mais. Mas também nesse ano foi o ano assim, que realmente Deus começou a colocar o espanhol no meu coração, assim, de forma ativa mesmo, assim, né? Eu já tinha esse desejo de estar lá, vamos dizer assim, esse amor, essa paixão pelo país. Mas 2019 e 2020 foi o ano que, tipo assim, Deus realmente colocou eles no nosso coração. Esse é um povo que eu amo, um povo, todo mundo fala, é um povo duro e tal, é mesmo, mas é um povo maravilhoso que hoje eu faço
questão de estar com eles, de estar no meio deles. Mas quem nos assiste, assim, o grau de desafio disso, de sair do seu país, né, da sua língua, da sua cultura, chegar numa outra cultura, numa outra língua, começar um trabalho, ou fazer parte de um trabalho, qual que é o grau de desafio disso, né, nesse primeiro ano seu lá na Espanha? O primeiro ano é muito difícil, assim, para mim. Você tem um choque cultural, você sai da sua cultura e vai para outra cultura. Chegar lá tudo é diferente. Comida, horários, relacionamentos, né? E aí, isso é algo que acontece, com todo mundo acontece isso, que é o choque cultural. Você vai sentindo falta da sua cultura. Isso pode demorar de até um ano e meio para passar. Tem gente que passa no primeiro mês, tem gente que passa no segundo. O meu demorou quase um ano para acontecer, né? Mas como tudo é novidade, você vai meio que tampando só com a peneira, né? Novidade, que é muito legal e tal, e você vai. Só que uma hora ou outra a conta chega. E aí é nesse momento que você tem que estar muito convicto do que você realmente quer, senão você volta embora. Porque você chega numa realidade, Brasil, por exemplo, você conheceu a pessoa hoje, amanhã você está com ela jantando, tomando café, na casa dela, visitando. Na Espanha isso não acontece, né? Então, para começar, você conheceu uma pessoa hoje, amanhã você nem encontra ela. Já demora um tempo mais, tem que ter mais relacionamento. Então, para nós, latinos, acho que esse é o ponto mais difícil, assim, na Espanha hoje. Que na Espanha quase tudo hoje vai funcionar por relacionamentos, né? E eles, assim, a cultura não é tão receptiva? Não, pra você ter uma ideia, é normal isso acontecer lá. Já aconteceu comigo. De um espanhol chegar na roda de conversa, cumprimentar todos e te pular. Porque ele olhou para você e não foi com sua cara. Te pula, não te cumprimenta, fica na roda, conversa e você como se você não existisse. Despede e vai embora. E não é tratado como falta de educação, isso aí faz parte da cultura deles. Justamente. Eu fui lá, eu não conheço ele, não cumprimento. Tanto é que se você estamos caminhando pela rua e eu encontro algum amigo espanhol meu com outro amigo dele. Eu cumprimento meu amigo e ele não me apresenta o amigo dele, porque é amigo dele. Entendi. Entendeu? Uau, então no primeiro ano, para vocês, todas as atividades, ter que conhecer as coisas, ter que se formatar a cultura, quando que veio assim a realidade que você falou aí? Poxa, que bateu a realidade, aí que nós vimos assim que... Então, eu demorei mais porque eu sou mais parecido com eles, né? Eu sou mais secão, mais curto e grosso e assim, sou bem diferente do brasileiro, né? Mas para a Vanessa bem mais cedo, mas para mim aconteceu ali pré-pandemia ali. Pré-pandemia eu comecei, eu lembro direitinho, eu estava no supermercado comprando coisas e eu estava saindo do supermercado e comecei, nossa, vontade de comer alguma coisa, mas não sabia o que era. Aí isso foi me incomodando por semanas, veio vindo, e aí comecei a já ser mais crítico com algumas coisas da Espanha, e aí entrou a pandemia, e aí na pandemia, isolamento total, né? Lá foi total mesmo, não saí de casa para nada. E aí durante a pandemia começou a vir bem forte, o que eu estou fazendo aqui não é para mim, né? Não conecto aqui, não faço parte. E aí veio vindo essa parada toda. E aí eu passei uma semana assim, bem mal mesmo, assim, psicologicamente, emocionalmente, bem mal. E aí eu comecei a orar, entender algumas coisas em Deus, a Vanessa percebeu, não falei com ninguém, a Vanessa percebeu, foi orar também lá por mim e tal. Mas aí também, até mesmo durante a pandemia mesmo, já foi esfumaçando, foi tranquilizando, e aí quando começou a se abrir para sair e tal, já era outro Pedro, né? já não era mais, vamos dizer assim, o recém-chegado ou o visitante. Já comecei a ter a mentalidade de morador mesmo, do cara que vive ali, que absorve a cultura, de que se aproxima o máximo possível da cultura para entender. Mas dentro dessa perspectiva a gente consegue, eu sei que é uma experiência transcultural, vai muito além disso, mas é o início desse movimento transcultural, de realmente agora, eu não sei mais um turista, um visitante no país, mas está ali em missão e está ali comprometido com o povo, com a cultura, para levar o Evangelho de Cristo. Isso já é o começo dessa experiência transcultural? Tem gente que faz isso já antes, né? Antes de chegar e tal. O meu passei lá já. Uma realidade é que se um missionário transcultural ele não renunciar à sua cultura, a gente vai ser sempre, eu vou ser sempre brasileiro.
Na Espanha eu vou ser sempre um imigrante. Ok. Mas se eu não vir com a mentalidade de renunciar à minha brasilidade e absorver a Espanha, eu vou ficar ali pouco tempo, porque eu não vou conseguir viver a cultura. E a cultura vai me empurrar para fora do país. Se eu chegar com a mentalidade de brasileiro, só me reúno com brasileiro, quero comer comida brasileira, só arroz e feijão, só falo português, ou então falo um portunhol, com a mentalidade, eles me entendem. Se eu não absorver a cultura, eu não vou ficar ali muito tempo. E se Deus nos chamou para ficar muito tempo, a gente precisa ser, entre aspas, um espanhol. Eu preciso comer como eles, viver como eles, falar como eles, vestir como eles, porque tudo isso é barreiras que a gente tem que ir vencendo. E são barreiras que nós precisamos desconstruir. Antes de sair do Brasil, eu orei, falei, Deus, eu quero que você me dê graça para mim desconstruir, porque eu já sabia que tinha um montão de barreiras, para mim desconstruir as barreiras que é possível que eu desconstrua. As que eles têm que desconstruir, então o Senhor age para que eles possam desconstruir essas barreiras. Mas as que cabe a mim, eu quero desconstruir. Então eu fui com essa mentalidade de que eu estou indo para uma terra e eu vou ser parte dela. E o meu choque cultural era o quê? Era justamente essa brasilidade minha ainda sobressaindo. Tipo assim, você é brasileiro e tal. Só que eu fui entendendo em Deus de que eu precisava absorvê-los e deixar a minha guardada. Entende? Porque senão eu não vou amá-los. Senão qualquer coisa que eles falam mais duro e anormal, eu vou ficar ofendido. E aí, se eu não falo duro também, eles me engolem. E aí fica esse jogo e você não faz nada. Então, como é que eu vou relacionar com o espanhol, que é super duro, sendo super manso? É difícil, eu tenho que ser duro também. Eu tenho que bater de frente, porque lá tem essa cultura normal, ou bater de frente, não em plano violência ou em plano ofensivo. Mas a cultura deles é uma cultura de choque. Então, eles falam, você tem que falar por cima. Senão ele te engole, e aí você já é um imigrante, você abaixa a cabeça, e aí ele vai te engolir, acabou. Entendeu? Então, você tem que ir lá no mesmo nível. Não tem essa parada, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo. Pra você entender, na Espanha, não existe esse o senhor com o policial. Ah, não, senhor. Não, bate de frente. Por que você está me multando? Por que você está fazendo isso? E assim, pau a pau. Então, com a gente, no dia a dia, também tem que ser pau a pau. Só que para isso eu tenho que renunciar essa cultura que eu nasci de que, não, o outro falou, eu tenho que, sabe? É tudo, claro, tudo com respeito, mas eu tenho que renunciar a isso, porque senão eles me engolem e eu não tenho abertura para falar nada, para fazer nada e para conhecer ninguém. Agora, uma experiência assim, bem radical, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam em missões, na dificuldade de missão, o cara pensa em sair de casa, pensa no sustento, pensa em pregar o evangelho para uma outra pessoa, nesse contexto aí de secularização, né? De ateísmo. Mas tem a questão interna do missionário, né? Do coração, das emoções, do psicológico do missionário. E como é que isso se desenvolveu até hoje? Quais as práticas para a sua saúde mental, da sua esposa, para o seu trabalho fluir, para você ter paz, né? Conseguir planejar e executar aquilo que você planeja? Como que você, como um missionário hoje na Espanha, trabalhou isso? Cara, eu posso dizer, por experiência, que acho que a coisa mais terrível que o missionário vive não é falta de dinheiro. Por mais que a gente pensa que é falta de dinheiro, você passar perrengue, né? Mas não é. A coisa que a gente mais sofre é a solidão. Porque estando aqui é muito legal. Nossa, que legal, você está lá, que bênção. Nossa, fui encantado com o trabalho, meu Deus, você tem muita coragem. Só que saiu daqui e a gente é esquecido. Aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, é muito prático na vida de missões. Então, a solidão é a pior coisa que a gente vive no campo missionário. Então, principalmente estando distante. Porque se eu trabalhasse no Brasil, eu pego um busão ali, 10 horinhas, estou em casa, minha mãe, minha família, levo minhas filhas para conhecer, para casar a volta e tal. Mas eu estou a 7 mil quilômetros, isso é muito difícil, né? Então, a solidão é o pior, assim, porque ela puxa outras coisas. Não é só o fato de eu estar sozinho, mas ela vai puxando, nossa, eu estou sozinho. Nossa, ninguém quer falar comigo. Nossa, o povo me esqueceu. Nossa, agora eu estou com um problema financeiro. E aí vai trazendo outras coisas. Aí você vai vindo num estado emocional, que assim, estou sozinho mesmo, então eu preciso para a luta. E aí vai trazendo outras coisas, né? Mas a gente tenta vencer isso entendendo que a gente realmente vai estar sozinho. E a gente já está sozinho. E buscando faces
desconexão, né? Porque, igual, como a gente trabalha lá, não tem como a gente desconectar do país, né? Da cultura que não é a nossa. Mas a gente tenta, sei lá, por exemplo, eu e a Vanessa, a gente sempre tenta fazer piqueniques, fim de semana, ir lá tem muito parque, né? Então ir para um parque, tentar desconectar, tentar mesmo não falar de trabalho. A gente tenta fazer trilhas, assim, vai no fim de semana, faz uma trilha de 2 horas, 3 horinhas com as meninas, faz um piqueniquezinho lá no meio, para tentar esse contato com a natureza mesmo, que é muito bom para as crianças, mas para nós também, para sair desse ambiente de trabalho, sabe? Sair da cidade para tentar espairecer um pouco. E o fato de a gente também ter vindo para o Brasil é justamente para isso também, porque a gente sai totalmente do contexto, né? Porque nesses momentos a gente toma uma pílula, né? De refrigério ali, mas depois logo você volta. E aqui não, aqui é como se a gente estivesse mentalmente num spa, né? Que aí as crianças têm as avós. Eita, desculpa. As crianças têm as avós para brincar, tem outras crianças para brincar, então você consegue tirar mais tempo livre e realmente estar na sua cultura, não tem aquele pensamento de o que eu tenho que fazer e tal, então está mais tranquilo. Você falou de uma coisa muito forte, né, cara? Você falou que o missionário ele precisa entender que é um trabalho solo mesmo, é um trabalho que exige uma força interna e, obviamente, uma dependência de Deus muito grande para ir em frente. Conta para nós, Pedro, hoje, como é o seu trabalho lá? Qual é a cidade? Quais são os alvos ali? E como é que vocês avançam ali? Onde é primeiro, né? A gente trabalha em Cáceres, que é uma cidade que fica em Extremadura, que é um estado mais para o sul, em cima de Andalucia. Teoricamente é o estado mais pobre da Espanha, né? Porque é um estado mais rural, não tem empresas quase, assim, fábricas, não tem nenhuma quase, então a galera vive do turismo e gado, ovelhas, plantações, mas nesse contexto, né? É mais ou menos o interior? Não, seria o interior. Só a gente está para o sul da Espanha, a gente está 3 horas subindo para Madrid e 3 horas descendo para Lisboa, né? Então está meio que está colado com Portugal, né? Nosso estado. É interiorzão, assim. Por mais que a minha cidade ela é a segunda maior do estado, ela tem 100 mil habitantes só, então é pequena, né? Não são cidades no meu estado muito populosas, né? Mas nós trabalhamos hoje, nós somos diretores de uma base missionária, eu e a Vanessa e mais um rapaz, a gente trabalha em concílio. Jocum, para também não sobrecarregar, a gente entendeu isso em trabalhar em concílio. E paralelo à base, aos trabalhos da base, que a gente desenvolve e cuida das pessoas lá, a gente também trabalha com a plantação de uma igreja. A gente está plantando uma igreja, e aí o nosso desejo é que essa igreja seja presbiteriana. Né? A gente está num processo com a IEP, que é a Igreja Presbiteriana da Espanha, lá, a gente está caminhando juntos, tudo, para eles absorverem a gente. Né? Então, nosso trabalho hoje basicamente é a base missionária e a igreja. Um apoia o outro, a igreja não é da base, não é da Jocum, a igreja é um projeto particular, à parte. A gente deixa isso muito claro, porque as pessoas acham que, então a base está plantando a igreja. Não, nós estamos plantando a igreja. Né? Só que o trabalho da igreja apoia a base e a base apoia a plantação da igreja. Uhum. E vocês são em quantos lá? Na base hoje a gente está em 10 pessoas, acho que é 10, se eu não me engano, e minha equipe de trabalho na comunidade, na igreja, são 4 pessoas. Esperando eu chegar a mais 2 aí para apoiar o nosso trabalho também lá. Mas a nossa frente de trabalho hoje na Espanha, basicamente, ela vai girar em torno de relacionamentos. Por quê? Você pode ter trabalho na rua? Pode. Eu não estou excluindo o sobrenatural de Deus. Deus age como Ele quiser, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Amém. Mas se você vai fazer um trabalho na rua hoje, não é aceito, assim, não é muito... Ninguém vai parar para te ouvir. Às vezes um ou outro para, te ouve, mas não tem essa questão da confiança e a palavra não vai descer para o coração, a não ser que Deus realmente age de forma sobrenatural. Então, a relação hoje é muito importante na Espanha, porque primeiro você precisa ganhar o coração do espanhol. Por N motivos. Primeiro, você é um imigrante. Segundo, você fala de uma coisa que eles não entendem. Segundo, você cita um Deus que eles têm raiva, pela opressão que eles sofreram historicamente da Igreja Católica. Então, vai juntando pontos da cultura que a sua fala vai dissolvendo.
e eles não estão nem aí. Então a relação é muito importante, por quê? Porque você vai conhecendo a pessoa e a pessoa vai te conhecendo e você vai passando níveis de profundidade com a pessoa, de intimidade, na amizade, até você entender que é o momento de você pregar o evangelho. E aí você pega e fala, eu tenho uma família de amigos, nós somos muito amigos mesmo, e aí eu demorei 3 anos para falar com ele, com o meu amigo, sobre Cristo. Porque a gente sempre reunia com eles, comíamos juntos, fazíamos churrasco, comia na minha casa, na casa dele, e a gente sempre orava, Deus nos deu o momento certo. Só que durante tudo isso, durante a reunião lá, nossa confraternização, eu estava orando, Deus, será que é hoje? Dá um momento. Só que nunca vinha o momento, porque a gente entendia em Deus que não era o momento mesmo. A Vanessa até tinha uma experiência, foi no parque um dia com eles, e aí eu saí com ele para levar as crianças no parquinho, para brincar de escorregador e tal, e a Vanessa ficou sozinha com a esposa dele. E ela orando também, Deus, é agora. E a hora que ela ia engatar para falar, a primeira palavra que ele ia lançar sobre o evangelho, o menino deles saiu correndo do nada assim e foi para a mãe. E aí ela entendeu, não, ainda não é o momento. Porque se a gente não tem esse discernimento do momento, a gente perde a amizade. Na Espanha, esse legalismo nosso de pregar e as pessoas se converter não pode existir. Essa pressa nossa não pode existir. Porque a pressa lá é inimiga da perfeição, literalmente. Se você forçar o momento, você perde o cara. Então, pelo que eu estou entendendo, por causa da cultura, a necessidade e essa cultura de ser fechado, né, seco no relacionamento, se você tentar entrar com o evangelho antes do relacionamento ou sem relacionamento, então isso é uma estratégia que deve estar falhando há muito tempo lá. Com certeza. E é por isso que a Europa se distanciou tanto assim do evangelho, né? Sim, a Espanha hoje, mais de 90% dos cristãos da Espanha são latino-americanos. Por isso, por quê? Porque você faz formatos de trabalho que se fazem aqui. Então você copia aqui e cola lá. Isso não funciona na Espanha. Você precisa ler a cultura e aculturar tudo. Eu tenho um amigo, um pastor espanhol, amigo meu, e a gente conversa muito, conversas francas. Ele é casado com uma brasileira, já veio no Brasil várias vezes. Ele mesmo fala, Pedro, não funciona. Você não pode copiar um trabalho que funciona em algum lugar do mundo e colar aqui na Espanha. O meu povo não vai aceitar. Você precisa aculturar a coisa. Você precisa ler a cultura, encontrar os pontos de contato e conectar. Por exemplo, na Espanha não se vê filme legendado. Só filme dublado. Você conversa com um espanhol hoje, de 30, 40 anos, e pergunta, quantos filmes legendados você viu? Os que viram, talvez viu 1, 2, por curiosidade. Porque a cultura é tudo espanholizado. Os filmes são dublados, as palavras em inglês que precisam ser em inglês são espanholizadas. O inglês deles é um inglês, a forma deles falarem é muito diferente, não é? Eles falam inglês bem diferentão. Por quê? Porque desde a ditadura de Franco, isso foi uma cultura de Franco instituiu. Se as empresas querem exportar para a Espanha, você precisa traduzir tudo. Você precisa traduzir o rótulo, São muito nacionalistas, né? Você precisa dar um nome espanhol para o seu produto. Então, por exemplo, um exemplo, Wi-Fi. O Wi-Fi é inalâmbrico lá. Só que quando as pessoas vão falar Wi-Fi, não fala Wi-Fi, fala Wi-Fi. Entende? Entendi. Por conta disso, porque é tudo espanholizado. Então, isso por evangelho também tem que acontecer. Porque se você traz um programa que funciona aqui no Brasil e leva para lá, você vai atrair quem? Brasileiros, colombianos. Porque... E essa é a minha pergunta, porque às vezes a gente vê algumas comunidades implantando trabalho em outros países, você vê lá o trabalho, assim, entre aspas, né, crescendo o volume muito rápido, mas não é de pessoas locais, né? Eles não estão alcançando as pessoas locais. Logo, não tem experiência transcultural nenhuma, não tem um trabalho. É isso? É isso. Igual na minha cidade tem 5 igrejas. Tem uma igreja que é mais espanhola, são os pastores espanhóis, tem uma cultura mais espanhola. Mas o formato é o normal, né? Como a gente está acostumado. E eu frequento essa igreja. Todas as outras 4 são culturalmente latinas, né? Tem uma outra igreja também, um pastor espanhol, mas é uma igreja já mais assistencialista, com casa de recuperação, é diferente. Eu não trabalho com ela, não trabalho assim
não conto ela como espanhola por causa que é um formato diferente, muito específico. Mas as outras são pastores uruguaio, pastor colombiano, pastor brasileiro. Então a cultura da igreja é igual à nossa cultura aqui. O louvor é igual, as formas que se falam é igual, os jargões são iguais, a cultura religiosa da igreja é igual. Então, para um espanhol, ele chega nessa igreja, ele vai ficar ali e tal, só que não é a cultura dele, não é a forma que ele fala, não é as palavras que ele usa. Então, talvez ele fique porque a esposa dele é de lá, ou talvez porque o marido dela é de lá, né? E vai ficando, até alguns se convertem, graças a Deus. Mas outros vão ali e só vão. Não é que seja proibido você ter uma igreja brasileira dentro da Espanha, Claro. para que os brasileiros possam congregar. Justamente. Mas o trabalho do missionário é levar o evangelho àquela nação. Né? Esse é o meu trabalho. Tipo assim, claro, nossa igreja tem um formato diferente, né? Mas, por quê? Porque eu estou focado nos espanhóis, na juventude espanhola principalmente. Então, se eu fizer algo igual ao Brasil, eu vou atrair brasileiros. Por exemplo, na nossa comunidade lá, que a gente está plantando, a gente reúne 6 nações diferentes. Então, só que todo mundo sabe que a gente tenta priorizar nos nossos cultos, nas nossas reuniões, uma cultura espanhola, de formato, de forma de falar, de linguajar, para que a gente possa ser um ambiente cômodo para os espanhóis estarem. Pois isso é incrível, porque você deixa de ser imediatista, né? Claro. Que é uma característica muito forte da nossa cultura, tudo para ontem, e é um trabalho bem a longo prazo. Sim. Se você plantar uma igreja hoje no Brasil, vou pegar um exemplo, você pega uma equipe de 5 pessoas, só 5, você não cria um grupo base, você só pega 5 pessoas, vai para um lugar e abre uma igreja, e abre a portinha lá. Um ano, você vai ter pelo menos umas 30, 40 pessoas, porque aí vai conectando, um traz o pai, a mãe. A nossa comunidade tem 1 ano aberta ao público, tem 1 ano e meio de trabalho, mas tem 1 ano aberto ao público. A gente tem 10 pessoas. Quando está cheio, é 12, 15. Mas louvado seja Deus. Né? Só que também é outra coisa. A gente começou tirando a nossa equipe de 4 pessoas, todos os outros são não cristãos. Aí agora que frequenta uma alemã, que é cristã, e uma norte-americana que também frequenta. Elas frequentam outra igreja, mas elas vão lá na nossa reunião, porque a nossa reunião é durante a semana. E vão na nossa reunião também porque eles gostam do formato, gostam também de receber a palavra e tudo mais. Mas todos os outros são não crentes. Então, na Espanha, você não pode olhar números. Você tem que olhar qualidade. Você tem que olhar qualidade por quê? Porque você precisa treinar os seus homens de paz para que esses homens de paz atraiam mais pessoas. Porque nós não temos tempo hábil, nem de vida, de conhecer 300 pessoas. Então, não dá. Então, a gente precisa usar, essa palavra é feia, mas utilizar dos membros que estão vindo para que eles atraiam conhecidos deles para um ambiente cômodo. Por isso tem que ser um ambiente cômodo, um ambiente espanhol. Porque um espanhol que não me conhece, ele não vai vir na minha casa. Mas num ambiente neutro, que seja cômodo para a cultura dele, ele pode ir um dia conhecer, aí se ele gostar ele volta, e a experiência vai se dando por aí. Né? Pedro, quais são os planos para o futuro, para o trabalho que vocês estão desenvolvendo lá? Quais são os planos para que a igreja aqui do Brasil conheça, a nossa igreja conheça, quem nos assiste também conheça? Quais são os planos? Então, nossos planos agora, ministerialmente, a gente vai seguir por enquanto, né, seguir na diretoria da base missionária, e seguir os trabalhos missionários, treinamento de novos missionários, evangelismo local e tudo mais. Mas para a comunidade, a gente quer expandir agora, né? A gente começou esse 1 ano, foi bem focado na juventude espanhola. E agora a gente está entendendo em Deus que é hora de começar a expandir também para as famílias, né? Entender algumas coisas para a gente começar a tentar trazer famílias para a comunidade, para as reuniões. Então, e também aumentar os programas de conexão com a cidade, né? Que hoje a gente faz nossos cursos, a gente faz o Alfa, que é um programa de evangelismo, de debates e tal, e relacionamentos, né? A gente faz almoço, faz jantas, coisas assim, piqueniques e tal. E a gente quer também entender agora os programas para conectar mais com a cidade, para conectar mais com as famílias. Só que hoje, para a comunidade, para o projeto da plantação da igreja, eu falo comunidade porque é comunidade hogar, nossa igreja chama, né? A gente precisa de apoio mesmo, de parcerias, né? A gente tem uma parceria com a igreja de Brasília, que
graças a Deus eles estão com a gente, nos salvam assim, mas nós precisamos de mais recursos hoje para a comunidade para poder conseguir expandir. Porque lá tem gastos, né? A gente precisa, por exemplo, toda reunião em espanhol tem que ter comida, então você precisa comprar comida. E aí nem sempre dá. E é um espaço locado? Ele subaluga, né? A base missionária alugou um espaço comercial para ser o escritório e ter reuniões. E é um lugar muito central, então a gente pega e aluga deles durante a semana para poder utilizar. Porque se a gente for alugar um espaço nosso, uma que é muito caro, a gente não tem condição de pagar, e outra vai ficar fechado, né? Então a gente preferiu uma mão ajudar a outra ali, para que os dois possam ter local para se reunir, né? Tanto a comunidade como a base. Então hoje a gente está buscando apoio, a gente está instando algumas igrejas, tentado parcerias, conversado com muitos pastores para entrar de parceria no projeto da plantação para a gente conseguir expandir. Né? Então são a necessidade do sustento da família missionária, né? E hoje a parceria para que a plantação dessa igreja consiga avançar cada dia mais. Sim, porque nós temos os gastos que é 5 vezes mais que o Brasil, né? O euro está 5 e pouco, né? Então, despende muito. Apesar de que nesse ano, muitos gastos a gente, como família, cobriu, né? E a gente segue cobrindo porque Deus nos chamou para isso, né? Mas se a gente conseguir ter mais apoio para o projeto da plantação, efetivamente, verbas vindo para o projeto diretamente, então a gente consegue avançar mais, né? Consegue gerar mais coisas, gerar mais material, gerar mais programas, gerar mais reuniões, né? E é isso que a gente quer. A gente vê que é o formato que a gente entendeu em Deus e desenvolveu, é um formato que os espanhóis veem, sabe? Porque a gente responde pontos da cultura deles com o nosso formato. Então eles sentem cômodos, sentem uma reunião natural deles. E aí a gente consegue trazer o evangelho e debater o evangelho ali de uma forma saudável, que ninguém se ofenda, mesmo não concordando, mas que estão ali. Pedro, assim, e você, Vanessa, suas filhas, né, vocês estão no campo missionário, daqui a pouco termina esse período aqui de férias, né, entre aspas, porque agora você está aqui trabalhando, né, divulgando, né, dando testemunho de como está o seu trabalho lá. E qual é a necessidade da família hoje, as principais necessidades? A gente sabe que vocês hoje sobrevivem da graça de Deus, são os mantenedores, né, que ajudam vocês no trabalho lá. Quais são as necessidades da família do Pedro e da Vanessa? A nossa necessidade hoje, a gente está, óbvio que passa pelo apoio, né, financeiro, porque a gente vive dessa forma, não tem como fugir, né, e desde a pandemia a gente perdeu bastante apoiador, bastante parceiros, eu não gosto de falar apoiador porque eu não acho que a pessoa apoia, acho que ela entra em colaboração, né. Por causa da pandemia em si, trabalho normal. Então, necessidades hoje, basicamente, a gente precisa aumentar o nosso financeiro, nosso sustento financeiro, para sobreviver ali sem muitas preocupações. E ter essa caminhada junta com pessoas mesmo, sabe? De estar junto para que o nosso emocional e o nosso psicológico possa espairecer. Não fica só focado no trabalho e nas pressões do dia a dia. E isso, como que isso pode acontecer? Porque o parceiro de missões, ele pode procurar vocês, pode procurar, por exemplo, a Quinta Igreja. Eu quero apoiar o Pedro e a Vanessa lá em Cáceres, na Espanha. Então ele vai ter seu contato, vai ter sua conta e vai poder fazer entrar nessa parceria. Mas como que ele pode te ajudar vocês, participando ali do relacionamento, mandar uma mensagem, perguntar como está, fazer uma chamada de vídeo? Como vocês fazem isso hoje? Qual que é o melhor modelo? Cara, é isso que você falou, porque chamada de vídeo, mensagem, é muito bom você acordar e você olhar no celular e ter uma mensagem lá, e aí Pedro, lembrei de você, como é que você está? Como é que vocês estão? A gente pode ligar, vamos marcar um horário para conversar. E ter essa liberdade de conversar coisas do dia a dia, sabe? Porque as pessoas, muita gente nos procuram para perguntar como o trabalho está funcionando, como as coisas estão indo, o que nós estamos fazendo. E nós não somos o que fazemos. Nós somos seres humanos, pessoas que precisam. É como vocês estão, né? Justamente. Então, esse contato, essa relação
é o que nos faz também diminuir a sensação da solidão, como eu disse no começo. Porque muita gente só pergunta, o que você está fazendo? Como é que está o trabalho? Resultado? E parece que a gente é uma máquina, sabe, de dar resultados. Nós não somos máquinas de dar resultados. E na Espanha nós não temos resultados todos os dias. Então, é até chato, às vezes falar, está na mesma que eu te falei mês passado, está igual, não mudou nada, a gente continua as relações e estamos tentando se aprovar das relações. Então, para muita gente isso é chato de ouvir, nossa, mas está lá, de 6 meses nada aconteceu. Não, aconteceu, mas aconteceu no ordinário, não aconteceu no extraordinário. Então as pessoas não entendem isso, que as pessoas estão acostumadas que missionário só conta histórias do sobrenatural, do extraordinário. Um amigo meu mesmo, o André, que é líder com a gente lá, me mandou uma mensagem essa semana. Pedro, como você conta para as pessoas o que nós fazemos na Espanha, que não tem nada extraordinário? Eu falei, eu não sei, André. Como você vê, ele me perguntou, como você vê o nosso trabalho na Espanha não tendo tantas histórias mirabolantes para contar? Aí eu peguei e falei, a gente trabalha no ordinário, nós não trabalhamos no extraordinário. Se você vai para uma África da vida, numa Ásia, talvez lá você trabalhe mais sobre o extraordinário, os milagres e tal. Na Espanha não, é no ordinário, é no dia a dia, nas conversas racionais, é no tomar o café, no partir o pão, que aí as pessoas vão entendendo racionalmente o evangelho. Lá eles são racionais. Então as pessoas, nós aqui no Brasil, gostamos de ouvir histórias extraordinárias. E quando o missionário conta uma história extraordinária, aquele ali é um homem de Deus. Mas quando o cara conta uma história do dia a dia, nossa, hoje eu consegui falar com o cara que eu creio em Jesus. Mas já tinha que ter falado isso lá no começo. Não é assim que funciona. Então essas mensagens, esse bate-papo, essa interação, nos ajuda a descarregar essa pressão e nos ajuda também a ter conversas do dia a dia. Sabe, o que você fez hoje? Dormi até mais tarde. Acordei cedão porque eu perdi o sono. Coisas normais da vida, sabe? Porque nós não somos máquina. E essa cobrança exacerbada sobre o missionário, sobre resultados, é terrível. Porque a gente já tem a pressão nossa interna, de nós mesmos, que nós temos que dar resultados. Que nós temos que fazer, porque Deus nos chamou, temos que fazer com excelência e tudo mais. E aí vem as pessoas externas colocar mais cobrança. Não é que você não possa cobrar ou perguntar, não é isso. Mas essas cobranças demais, essas perguntas demais, gera mais pressões em nós. Então nos gera mais ansiedade, mais estresse. E automaticamente a gente quer trabalhar mais ativismo, e aí só vai fazer mal para o trabalho, para nós mesmos. E é uma falta também de conhecimento bíblico, porque Jesus diz que uma alma vale mais do que tudo. Com certeza. Então, se um espanhol, durante todo o período que você estiver lá, um cara bem discipulado, convertido a Cristo, um autêntico discípulo, valeu muito a pena 10 anos, 20 anos de trabalho, porque aquela pessoa, igual você disse aí, aquela pessoa vai impactar a vida de outros naturalmente e já dentro da cultura, já entendendo isso de forma natural e não artificial, né? Não, esse é meu objetivo. Porque o desafio seus lá não é um desafio pequeno, é um desafio muito grande. Eu vi você citando, Pedro, alguns números da Europa. Para a gente assim, caminhar para o final, cita para nós alguns números da dificuldade que é hoje fazer um trabalho missionário na Europa, porque muita gente glamoriza demais Estados Unidos, Europa, pelo desenvolvimento, país de primeiro mundo, mas para o cristianismo, focando a nossa fé. Eu vi você citando por alto alguns números. Como é que é a Europa hoje para pregar o Evangelho? A Europa são os pais da fé, né? Nasceu ali o protestantismo nas reformas da Suíça e na reforma da Alemanha, né? Que é Lutero e Calvino. Então, se você pegar Suíça, Alemanha e talvez uns países ali ao redor, eles têm uma cultura cristã, Holanda tem uma cultura cristã instituída na cultura do país mesmo, né? Na educação, tudo. Justamente, na Holanda foi a primeira faculdade cristã, foi na Holanda, né? Só que o tempo passou, a modernidade, a pós-modernidade, o humanismo veio vindo, e meio que ofuscou esses princípios cristãos na cultura. A prática da fé. E veio matando geral, né? Só que ainda é uma cultura, se você vai falar de Cristo, os caras têm um conhecimento mínimo que seja, mas ainda tem, porque tem resquícios, né? Os pais, as avós, talvez.
Então, se torna, não digo que é mais fácil, mas você tem pontos de contato com a pessoa para falar do Evangelho. Se você desce mais para o sul da Europa, no caso da Espanha, poucas pessoas sabem disso, mas na Espanha, ao mesmo tempo, simultaneamente que houve as reformas da Alemanha e da Suíça, houve uma reforma protestante na Espanha, que começou com Juan de Valdés. Poucas pessoas sabem disso. Só que a reforma protestante da Espanha, ela foi abafada, ela não terminou, como da Alemanha terminou, como da Suíça terminou. A Igreja Católica entrou forte no processo e abafou, foi onde veio a Inquisição. Então, todos os padres e pessoas que eram adeptos ao protestantismo na Espanha morreu. E muitos padres, ex-padres e pastores agora que eram protestantes na Espanha, eles fugiram para a Alemanha, para a Suíça e apoiaram o movimento suíço e alemão, né? Então, a reforma protestante da Espanha, ela é inacabada. Então, nós fazemos parte disso até hoje. Só que devido à Inquisição e à opressão da Igreja Católica, na época, se perdeu os pontos de contato com as pessoas em relação ao Evangelho. Por quê? Porque as pessoas, elas jogaram para Deus a raiva da igreja e a raiva do rei por causa da opressão. E aí mais para frente veio a ditadura de Franco. E a ditadura de Franco foi apoiada pela Igreja Católica. Então, se eu fosse me confessar na sacristia com o padre, e eu dissesse para o padre que eu era contra o regime de Franco, o padre tinha a obrigação de me entregar. Então, muita gente foi para a Igreja Católica na época ter sua devoção e se confessar ao padre e saiu de lá preso e nunca mais apareceu. Então, tudo isso culturalmente ofuscou o espanhol a ver um Deus amoroso, compassivo e pai. Mas eles veem um Deus carrasco que não está nem aí com a humanidade. A pergunta que mais se faz mas se Deus existe, por que ele deixa acontecer as maldades do mundo? É a pergunta que mais eu respondo. É essa. Por causa da cultura. Então, eu não tenho pontos de contato com a cultura em relação ao Evangelho. Tanto é que se você falar para um espanhol hoje, eu sou evangélico, ele não vai entender. Ele vai achar que você é uma ramificação dos evangelistas, que é católico, que é uma católica. E aí já vai... Então, quando ele me pergunta o que você é, depois de um certo tempo, eu falo, eu sou católico protestante, porque o ponto de contato é o quê? O catolicismo. Eu sou católico, só que eu sou de uma ramificação protestante. Então, a gente tem que entender isso para poder alcançá-los. Talvez para o norte da Europa, você consegue evangelizar mais fácil, entre aspas, muitas aspas, por causa da cultura. Na Espanha já é muito mais difícil justamente por causa da cultura. Então, você não se pode se apresentar, não se pode é muito forte, mas não é indicado você se apresentar na Espanha para um cara novo como cristão. Porque ele vai já além dos preconceitos que ele já tem sobre você, ele vai pôr outros que você não pensa, você é burro, não sabe, é manipulável, não tem opinião própria, porque a igreja te controla. Então, essas coisas dificultam o evangelismo, dificultam o trabalho, dificulta realmente expor o evangelho, porque você tem que ter a confiança para você saber que o cara não vai te jogar fora por ouvir o evangelho da sua boca. Então, pouco a pouco você vai. E claro, nesse período de profundidade na amizade, você não vai só ficar ali bobão conversando, você vai trazer seus princípios, seus valores, você vai trazer princípios bíblicos de forma não mascarada, mas com outras palavras para o cara entendendo, você vai aconselhar o cara, até chegar uma questão, mas você é diferente, o que você é e tal. E aí você vai expor, aí você expõe o evangelho, você expõe quem você realmente é, você expõe o caráter de Cristo, e aí você, através disso, você vai continuando. Só que o mais importante mesmo que o cara fala não para o evangelho naquele momento, é você seguir. Porque tem muito missionário que é agente secreto, né? Quando ele conta o evangelho e a pessoa fala não, ele abandona a pessoa. E aí isso é mais um mau testemunho para o nosso trabalho. Então é seguir. Então, mas aí voltando para a reforma, se a reforma tivesse acontecido na Espanha, tivesse terminado, talvez a gente seria como esses países aí, Alemanha, França, sabe? Ou Brasil da vida, que tem um evangelho assim, né? Mas infelizmente a reforma naquele momento não aconteceu. E aí isso a gente colhe os frutos até hoje, nesse abafamento da Inquisição. Pedro, você pode deixar uma palavra final para quem nos assiste, né, para a igreja e para as pessoas que estiverem nos assistindo, sobre o privilégio, né, um privilégio
Deus chamá-lo, Deus vocacioná-lo, Deus plantá-lo também numa outra nação. Deixa uma palavra final para nós, então. Bom, eu sempre digo isso, né, que para mim é um privilégio estar em missões hoje. Mas eu queria dizer para as pessoas é que estar em missões ou estar em um trabalho do reino de Deus, seja fora, seja aqui, seja no seu dia a dia, não é uma perca, é um ganho. Sabe? Por mais que a gente tenha que renunciar a muitas coisas, e não quero focar nisso, mas é um ganho. Sabe? Não tem nada melhor do que você entender o seu propósito e cumpri-lo. Talvez a gente vai olhar, nossa, Deus vai me chamar para ir para tal lugar, eu tenho que abrir mão disso, daquilo. Isso não se compara com o que você vai encontrar lá, sabe? Não se compara com o que você vai viver nas dificuldades, não se compara com o que você vai ouvir de Deus num momento de super caos na sua vida, de super dificuldade, sabe? Eu costumo dizer que para nós, o mais difícil não é estar no campo missionário, o mais difícil é convencer as pessoas que elas têm que fazer parte disso, porque esse é o nosso chamado como povo de Deus, esse é o sacerdócio universal, sabe? Então, não restrinja você e quem é pai, seus filhos, de se entregar ao chamado de Deus. Muita gente fala, nossa, missões é maravilhoso, nossa, que bonito o seu trabalho, mas é muito bonito na família dos outros. Quando entra na minha família, aí complica a coisa. Então, não restrinja a sua vida e a vida dos seus filhos a estar desenvolvendo o que Deus tem chamado, porque não é uma faculdade ótima, não é um trabalho ótimo, nada disso vai se comparar com o que nós vivemos estando na dependência de Cristo e vendo pessoas aceitando a Cristo e mudando a vida, sabe? Nada compara. Então, ore por missões, se envolva com missões, se envolva no seu trabalho, no seu dia a dia, renuncie coisas que não façam com que o reino de Deus expanda e abrace as coisas que faz com que o reino de Deus expanda. Essa é a minha mensagem. Bom, esse foi mais um Quinta Cast aqui no podcast da Quinta Igreja. Eu quero agradecer muito a sua audiência. Eu gostaria de fazer um pedido, que você conhecesse mais a vida do Pedro e da Vanessa. Nós vamos deixar na descrição desse podcast os contatos, as redes sociais, para que você se envolva e participe dessa obra missionária. Nós devemos nos envolver, e esse é o meu apelo para você. Que Deus te abençoe e até o próximo Quinta Cast.